Caríssimas amigas, caríssimos amigos, como estão todos? Esperamos que todos estejam bem. Hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Um assunto muito interessante, porque o apóstolo Paulo já citava que a fé é a certeza das coisas que não vemos, mas que vão acontecer. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a fé. E antes de começarmos, vamos fazer a nossa interiorização, a nossa meditação, aquilo que nos deixa mais agradável, pedindo aos bons espíritos, ao Mestre Jesus, que nos conduza na conversa de hoje, para que possamos entender não só a mensagem que nos é dada, mas colocarmos em prática para a nossa vida. Assim seja. A fé que transporta montanhas. Então nós já vamos começando a conversar um pouco sobre a passagem de Mateus, no seu capítulo 17, versículos 14 a 19. Quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático, sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. E Jesus respondeu: apresentai-vos ele aos meus discípulos. E ele disse: eu já vos apresentei, mas não puderam curá-lo. E Jesus responde mais uma vez: ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrereis? Até quando deverei ficar convosco? Trazei para mim um menino. Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: por que nós mesmos não podemos tirar o demônio? E Jesus respondeu: é por causa da vossa pouca fé. Pois eu vos digo que, em verdade, que se estivesseis fé como o tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui a acolá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. É claro que, primeiramente, antes de vermos a opinião dos bons espíritos, temos que entender essa passagem de Jesus, quando ele fala assim que a nossa fé transporta montanhas, né? Mas ele fala na montanha das nossas dificuldades, dos nossos desafios, né? A palavra problema nunca deveria ser dita, e sim os desafios que nós enfrentamos no dia a dia. Então, a condição de termos fé é entender de que esses desafios fazem parte da nossa jornada e que nós podemos, sem dúvida nenhuma, transportá-los de um lado para o outro ou mesmo terminá-los numa determinada fase da nossa existência. Então vamos ver o que os bons espíritos nos dizem. É certo que a confiança no homem, em suas próprias forças, o torna capaz de realizar coisas materiais que não podem se fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente o sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são dificuldades, as resistências, a má vontade que se encontram entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Então olha como o Espírito de Verdade aqui nos diz que realmente essas montanhas que nós temos muitas montanhas na nossa vida, né? Não só as montanhas dos nossos desafios do dia a dia, mas as montanhas também de muitas coisas que a gente às vezes não leva muito a sério, né? Olha como ele fala aqui, a má vontade. Ah, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu vou? Será que eu não vou? Ah, deixa para lá, não vou fazer esse dia. Olha, nós temos que transportar essa montanha, né? De repente, eu quero me enganjar em algum trabalho, numa ajuda, né? Eu fico pedindo e quando aparece eu fico pensando, será que vai? Será que não vai? Ora, onde é que está a minha fé? Se realmente apareceu para que eu possa fazer, eu vou fazê-lo do melhor modo possível. Eu vou me enganjar. É a minha fé trabalhando, né? A fé é que a gente tem que acabar com os preconceitos da vida da gente, não só os preconceitos entre as pessoas, mas os preconceitos religiosos e os preconceitos com nós mesmos. Qual é a fé que nós temos em nós mesmos? Quais são os preconceitos que nós estamos carregando? A gente tem que mudar esse nosso padrão de pensamento. Ah, eu não consigo, não sei se vai, não sei se não vai, eu sou melhor que todo mundo,
né? Não, a gente tem que mudar esses conceitos, entendendo que não somos nunca maiores que ninguém e nunca menores que ninguém. Trabalharemos sempre para a nossa evolução espiritual dentro dos nossos contextos de vida, trabalho, família, estudo, isso é evolução espiritual. O Espírito de Verdade aqui também nos fala um pouco sobre essa questão da fé religiosa. Olha o que ele diz. No seu aspecto religioso, a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões e todas as religiões têm seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, né? Aceita sem verificar, tanto como é falso como verdadeiro, e choca-se a cada passo com a evidência e a razão. Em excesso, leva ao fanatismo. Quando a fé é apoiada no erro, cedo ou tarde desmorona. Então, o que ele quer dizer com essa condição da nossa fé cega? É acreditar em tudo, né? Acreditar em tudo que falam para nós. Não tenha fé que você vai conseguir. Não, tenha calma que você vai conseguir. Claro, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar, mas a gente também tem que ir atrás, né? A gente tem que ter a fé raciocinada. Então, vamos pegar um exemplo bem simples, né? Você está num ambiente de trabalho, mas você quer mudar o seu trabalho, você quer mudar o seu modo de viver profissionalmente. Se você não tiver fé e não for atrás de uma qualificação, de você procurar um outro emprego, de você ver as coisas né, de um outro modo, ir atrás de empregos diferentes, esperar que a espiritualidade faça tudo por você, que caia no teu colo, isso é ser fé cega, não é ter uma fé raciocinada. A fé raciocinada pede que nós tenhamos ação, tenhamos a vontade, como diz Leon Denis, conterrâneo de Allan Kardec, que a gente vá atrás das coisas e consiga. Esta é a fé raciocinada. Você vai numa casa espírita, como você está fazendo um tratamento, você vai fazer uma consulta, você está indo com a fé raciocinada e não com a fé cega. A fé raciocinada de que as coisas vão melhorar, de que você vai encontrar respostas para aquilo que você está querendo e que você vai conseguir vencer esse patamar. Esta é a fé raciocinada. Um espírito protetor chamado José, no ano de 1862 em Bordeaux, ele vai nos dizer que a fé é mãe da esperança e da caridade. Olha só um trechinho do que ele fala aqui para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento de suas próprias filhas. A esperança e a caridade são resultantes da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que dá esperança de se ver cumprirem as promessas do Senhor? Pois, se não tendes fé, o que esperais? Não é a fé que dá amor? Se não tendes fé, que amor tereis e que amor será este? Então a fé é a nossa inspiração divina. As coisas que nós estamos procurando melhorar em todos os sentidos. Por isso que Jesus diz que a gente deve procurar primeiro o reino dos céus e o resto nos será acrescentado. O que é procurar o reino dos céus? É procurar a nossa fé. É procurarmos dentro de nós as nossas virtudes, as nossas forças e a nossa vontade de nos melhorarmos. Em todos os sentidos da nossa vida. Procurarmos não cair na fé cega de que as coisas vão melhorar. A gente sabe que vão melhorar, mas vão melhorar em que sentido? Temos que ir atrás. Ah, não tenho fé no mundo, porque o mundo está cada vez pior. Não, temos que ter fé no mundo. Por quê? Porque os bons espíritos se agem através das outras pessoas para que o mundo melhore. E nós temos que entender, o mundo está cada vez melhor, mesmo que a gente veja que há certas barbaridades que acontecem, como as guerras, ainda temos fome, ainda temos muita exploração. É claro que tudo isso tem que ser suprimido, mas com a fé, com o trabalho e com a nossa ajuda, né, procurarmos sermos melhores, participarmos de algumas atividades que engrandeçam o ser humano, ajudando o ser humano, isso também é muito importante. Isso é trabalhar na fé. A fé em que você vai conseguir os seus objetivos, que você vai conseguir mudar de vida, que você vai conseguir fazer seu tratamento, que você vai conseguir maior entendimento sobre a vida espiritual. Mas tudo isso tem que ter uma virtude inerente a nós, a boa vontade. A fé trabalha sempre na boa vontade, nunca contra ela, né?
Aí o espírito protetor, em 1863, em Paris, ele vai nos dizer: fé divina é a fé humana. A fé é o sentimento que nasce com o homem sobre o seu destino futuro. É a consciência de que ele tem duas imensas capacidades, cujo germe foi nele depositado, a princípio adormecido, e que lhe cumpre no tempo fazer germinar e crescer por força da sua vontade ativa. Olha que interessante, da sua vontade ativa. Até a presente, a fé foi apenas compreendida em seu sentido religioso, porque o Cristo revelou como uma poderosa alavanca, mas apenas viram nele o chefe de uma religião. O Cristo que realizou milagres verdadeiros mostrou, por esses mesmos milagres, o quanto pode o homem quando tem fé, ou seja, quando tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Não é bacana isso? Então as nossas vontades vão se realizar dentro de um patamar de honestidade, de trabalho, de boa vontade, de confiança na espiritualidade, em confiança em você mesmo, sem a pressa, sem estarmos muito à frente, também não desanimarmos, está demorando muito, está nisso, não, vamos lá. Nada, Jesus já nos ensinou, bata a porta, esta porta se abrirá, né? Peça e você receberá. A espiritualidade vai trabalhar dentro daquilo que mais vai fazer condições de você exercer a sua fé. É assim que Ele quer que a gente trabalhe, com a nossa fé raciocinada. Até uma próxima oportunidade, muita paz e prosperidade e que Jesus nos abençoe sempre.